Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar como que se deu a minha conversão em Cristo e o principal motivo pelo qual eu saí da congregação cristã no Brasil. Há mais ou menos 2 anos atrás, eu comecei a ter muita sede, sede e fome da palavra de Deus, por algumas situações que eu estava passando e por isso eu comecei a buscar respostas de Deus. E em um determinado momento, assistindo o vídeo, eu senti muito forte no meu coração a necessidade que eu tinha de ler a palavra de Deus. E desde então eu não parei mais. São 2 anos aí me alimentando cada dia mais da palavra de Deus. E há algum tempo atrás eu comecei a ler o Novo Testamento, os Evangelhos. E ali eu comecei a encontrar muitas contradições com a minha fé naquele determinado momento. E eu acreditava muito que a salvação era pelas obras, que eu tinha que lutar pela minha salvação, que em algum momento, eu estaria preparada para Deus me buscar, E se eu fosse firme e fiel até o fim, eu seria salva. Mas eu não tinha certeza da minha salvação. Se naquele momento alguém me perguntasse: "Você está salva? Cristo te salvou?", eu iria falar: "Eu não sei", ou talvez: "Acredito que não, eu ainda preciso melhorar muito". E a partir do momento que eu comecei a ler o Novo Testamento, eu comecei a ficar com algumas pulgas atrás da orelha, E comecei a buscar mais, a ler livros, a ver vídeos também, pregações de outros pastores. E comecei até a ver os vídeos dos críticos. E naquele momento eu não aceitava muito bem. Apesar de tudo, eu ficava com aquela pulga atrás da orelha, E eu ia ler na Bíblia. Vamos ver o que Deus fala sobre isso, O que a palavra de Deus fala sobre isso. E eu sempre me deparava com a verdade e eu via que ela estava entrando em contradição com o que era pregado na congregação. Eu não vou me prolongar muito sobre a minha experiência, mas basicamente em uma determinada semana que tudo mudou. Naquela semana eu fui convertida e eu não sei dizer nem em qual momento que foi ou o que me falaram no momento. Eu acho que foi um processo, sabe? Mas quando eu entendi, eu fiquei um pouco revoltada, porque foram 28 anos da minha vida, a minha vida toda dentro daquela igreja, e não me pregaram o verdadeiro evangelho. Eu não conhecia o verdadeiro evangelho. E lá eu fui auxiliar, organista, vivi toda a minha vida lá, casei lá, Graças a Deus, ainda pela misericórdia de Deus, Deus me preparou um bom esposo. Eu tenho total certeza que foi caminho de Deus e misericórdia de Deus na minha vida. Mas eu não tenho palavras para agradecer a Deus também, porque de alguma forma o verdadeiro evangelho chegou a mim. E também quero muito agradecer as pessoas que contribuíram para que a verdade chegasse até mim também, que foram muitas, E aí nós vemos a importância de se pregar o verdadeiro evangelho, de não se calar, sabe? Que a verdade precisa chegar a todos, Que é a misericórdia de Deus, o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, é o evangelho. E se você que caiu aqui nesse vídeo de paraquedas e confia nas suas obras para ser salvo, seja você de qualquer outra denominação que confia nas obras para a salvação, eu vou tentar te provar aqui através desse vídeo, mostrando através da palavra de Deus que a salvação pelas obras não tem embasamento bíblico. Primeiro, já dê o seu like e comenta aí embaixo se você tem certeza da sua salvação. Também não deixa de se inscrever também nesse canal, que é um canal novo. É o segundo vídeo e eu vou estar postando muito sobre a palavra de Deus, sobre o verdadeiro evangelho aqui também. Então vamos lá. Paulo fala que neste mundo não há um justo sequer, ninguém que faça o bem e ninguém que busque a Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O profeta Isaías também fala que todas as nossas boas obras são como trapos de imundícia para Deus. Trapos de imundícia são panos de menstruação. Olha só o que ele compara às nossas boas obras. A verdade é que desde Adão, todo homem nasce em pecado. E toda a lei e os profetas do Antigo Testamento, eles apontavam para o Messias que viria tirar o pecado do mundo. Como João, João Batista disse: "Eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo".
Na boca do profeta Ezequiel, por exemplo, ele fala, eu vou ler aqui porque eu não vou conseguir decorar tudo isso, né? Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Notem que Deus fala que Ele faria isso, porque nenhum homem consegue, nenhum homem conseguiria. Portanto, Deus teria que ter misericórdia de nós. E foi por amor e por misericórdia que Ele enviou o seu único Filho, Cristo Jesus, para morrer no nosso lugar e pagar todos os nossos pecados. O pecado natural, né? O pecado que nós nascemos com ele, o pecado que nós cometemos antes de batizar e os pecados que nós iremos cometer até o final das nossas vidas. Pois assim como Paulo, nós não fazemos o bem que nós queremos, mas o mal que nós não queremos fazer, nós fazemos todos os dias. Nós pecamos em pensamento, em ações e às vezes até inconsciente, mas é pecado. Está escrito na palavra de Deus que o salário do pecado é a morte. E nisso todo homem já está condenado. E é por isso que ele enviou o seu Filho para pagar o nosso salário por nós. No Antigo Testamento, quando alguém pecava, a lei de Moisés exigia que fosse oferecido um sacrifício para a expiação do pecado. E a expiação é a reconciliação com Deus através do sacrifício, removendo a culpa do pecado. Esses sacrifícios de animais, eles cobriam simbolicamente o pecado das pessoas. Inclusive, tinha sacrifício para pecados involuntários, pois até mesmo os pecados involuntários são considerados pecados para Deus. No entanto, esses sacrifícios eles eram provisórios, pois apontavam para o sacrifício final de Jesus Cristo, que veio para cumprir a lei e oferecer um sacrifício definitivo. E assim como Paulo, disse, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Olha que coisa linda! Deus é perfeito em seus caminhos. E na palavra de Deus também tem uma parte que fala do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Tudo isso já estava nos planos de Deus. Não há nada que foge do controle de Deus. Portanto, eu até anotei aqui porque a frase é grande. Se Deus ofereceu o seu Filho como sacrifício para propiciação mediante a fé, demonstrando a sua justiça a fim de ser justo justificador daquele que tem fé em Jesus, onde está então o motivo de vanglória do homem? Jesus também, em várias passagens, ele vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e ninguém as tira de mim. Ide por todas as nações e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já é condenado. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Paulo, em uma das suas cartas, ele vai dizer que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E até todos os outros discípulos também defendiam a salvação pela fé, pois eles cumpriam fielmente o que Cristo pediu a eles, indo por todas as nações e pregando o evangelho a toda criatura. E todos aqueles que criam no evangelho eram salvos. Aqui eu também vou ler duas passagens de Paulo, uma em Romanos 3 e outra em Romanos 9. Em Romanos 3, ele fala que o homem ele é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Em Romanos 9, ele explica que os gentios que não buscavam justiça a obtiveram pela fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou, porque eles não buscavam pela fé, mas como se fosse por obras. Portanto, como está escrito em Efésios 2,
O homem é salvo pela graça, por meio da fé. Fé essa que é um dom de Deus e não vem das obras para que ele não se glorie. Porque até as boas obras que o salvo produz, elas são graças ao Espírito Santo que habita nele. Porque foi Deus que preparou essas boas obras para que nós andássemos nela. Aí talvez você deve estar se perguntando: nossa, mas aí fica fácil. É só eu falar que creio em Jesus, que eu estou salva e aí eu posso fazer o que eu quero? Não, não pode. Porque Deus conhece as reais motivações do nosso coração. Em Hebreus 11, Deus vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus. Porém, em Efésios 2, ele fala que a fé é um dom de Deus. É Deus que nos dá. Portanto, nós não somos salvos pelas nossas boas obras. Nós somos salvos para as boas obras. Isso não é mérito nosso, é mérito de Deus, pois é Deus que nos deu a fé. E as boas obras que o salvo produz apenas evidenciam a fé que está nele, a fé que foi Deus que deu, pois o Espírito Santo já habita nele. Para ser um pouco mais clara, eu vou citar um versículo em que Paulo diz assim: nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito Santo, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Ele fala fomos salvos. Em outras traduções vai estar somos salvos e não seremos salvos. Paulo, ele já se considerava salvo por Cristo, pois ele não confiava em si mesmo. Ele não esperava que um dia, se ele fosse fiel, ele seria salvo. Mas ele tinha certeza de sua salvação, porque ele não confiava em si mesmo. Ele confiava naquele que começou a boa obra e irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Parece ser simples, né? Mas não é. Olha o que Deus fez com a vida de Paulo, por exemplo. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. E ele disse: mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Cristo disse em várias passagens: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Quem não estiver disposto a abrir mão de tantas coisas, a deixar pai, mãe, filho, irmãos, por amor a meu nome, esse não é digno de mim. Portanto, a fé cristã, ela é sim uma vida de renúncias, mas não para que um dia nós sejamos salvos, mas por amor àquele que nos salvou, aquele que nos amou primeiro, e por aquele que nos transformou por sua graça. E renúncias é muito mais do que apenas deixar de usar calça, por exemplo. É muito mais do que apenas deixar de cortar o seu cabelo, ou de usar maquiagem, ou de usar joias. Muito mais do que deixar de fazer coisas externas, coisas exteriores. Deus quer agir dentro do seu coração. Como ele disse em Ezequiel, ele quer tirar o seu coração de pedra e colocar no lugar um coração de carne. Ele quer colocar em ti o espírito dele e fazer com que você haja de acordo com os seus decretos. Então, não é tão simples assim como é só não usar calça, é só não cortar o cabelo, é só não usar joias, é só ir à igreja todos os dias, é só ter boas obras que você vai para os céus. Não. Se não fosse o sacrifício de Cristo, nenhum homem entraria nos céus, porque no céu não entra pecador. E enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nessa carne, nós iremos pecar. Pecamos até inconscientemente, mas nós pecamos. E quem peca não entra no céu. Só vamos entrar no céu se nós crermos em Cristo Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador. E até essa fé é Deus que nos dá. E se Deus está aí tocando no seu coração, e se você crê nisso, agradeça a Deus. É Deus que te deu a fé para crer. E eu espero do fundo do meu coração que através desse vídeo você possa buscar mais a Deus. E mesmo que talvez você não acredite em mim, não acredite talvez, mas vai ler as Escrituras por si mesmo, sabe? Beba água pura, beba direto da fonte, sabe? E
Quem sabe, através da leitura da palavra de Deus, Ele possa te guiar através do Espírito Santo, te guiar em toda a verdade e você possa entender o que Ele fez por você e você possa ter a certeza da salvação, porque nós homens não somos justificados pelas nossas obras, mas sim pela fé em Cristo Jesus. E é por isso que eu saí da congregação, porque eu fui convertida ao verdadeiro Evangelho. E também é por isso que eu recomendo que, se você está, seja na congregação ou em qualquer outra igreja que pregue a salvação pelas obras, que você saia correndo daí, sabe? E que você se debruce na palavra de Deus, para que o Espírito Santo possa te guiar pela verdade e você possa entender que a salvação, ela não é pelas obras, ela é pela fé. E essas igrejas, elas estão tirando a certeza da salvação do coração das pessoas. E a única coisa que garante a nossa salvação é a nossa fé no sacrifício de Cristo. Esses lugares, eles estão pisando no sangue de Cristo. Eles estão tirando o valor do sangue de Cristo, como se Cristo tivesse morrido à toa. Mas é por esse motivo que ele morreu, para que o homem possa ser reconciliado com Deus mediante a fé em Cristo e em seu sacrifício. Bom, é isso. Que Deus abençoe a sua vida e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!